Então, eu sou Natasha Bazuni, sou especialista em psicopatologia de saúde mental, mestre e doutora em psicologia clínica, e eu criei esse método que é o Dominando a Sua Ansiedade. Neste método, entendendo que a ansiedade ela tem quatro grandes vieses, né, que nos afetam, sendo um deles o orgânico, fisiológico, é extremamente importante a gente trabalhar esse nosso lado. Além de trabalhar as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. E pensando nisso, convidei, né, o professor de Yoga Iraí para discutir, dialogar, trazer informações, conversar e, enfim, tirar todas as dúvidas de vocês. Eu estava falando um pouquinho aqui antes que eu abri uma caixinha de perguntas. Vieram várias perguntas que eu anotei todas aqui, eu vou te passando. E também eu perguntei quem fazia e quem não fazia yoga. E deu mais em torno de 76% de pessoas que não fazem. Achei alto o Uau, número. É, muito alto. muito alto. Então, eu queria também falar sobre, né, esse método, enfim, para as pessoas conhecerem também. E aí, chamei aqui o Iraí, que ele já vai se apresentar, né, porque ele é meu professor, foi meu professor, e todo o início de aula, ele falava para mim, como você tá? Só que não era aquele como você tá, oi, tudo bem, como vai? Né? Tipo, tudo bem, eu vou bem, obrigada, tchau. Não era assim, né? Eu falava, eu tô cansada, mas cansada como? Mas cansada por quê? Mas você dormiu bem? Então você via que tinha esse real interesse, e eu percebia que ele ia meio que direcionando a prática em função disso. Então, achei esse trabalho extremamente cuidadoso, né? E sensível de pensar como é que estaria trabalhando na dinâmica daquele dia. Então, por isso que eu escolhi você, tá? E hoje eu queria então que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre o yoga, para a gente daí ir tirando essas dúvidas das pessoas sobre yoga e ansiedade. Sem problemas. Vamos conversar, falar um pouco do yoga. Eu sou Iraí, eu pratico yoga desde 2000. Eu tive uns problemas e num certo momento da minha vida eu me encontrei sozinho, solitário, na solidão, em crise, tinha passado por uns problemas e onde eu olhava não tinha nada. Alguém olhou para mim, não lembro quem, e falou: "Você já fez yoga?" Eu falei: "Yoga?" E eu fui fazer uma aula de yoga e foi interessante porque eu entrei, eu fiz a aula. Quando terminei a aula, eu olhava para a professora, sentia um estado e falava: "Gente, onde isso ficou esse tempo inteiro?" E eu comecei a praticar, aí eu pratico desde então. E em Tem 20 anos. 2010 surgiu. Hã? Tem 20 anos. Já, 20 anos. Aí em 2010 começou a surgir uma ideia na minha cabeça: eu preciso passar isso para frente, preciso passar. Eu levei 4 anos para amadurecer a ideia. E aí eu decidi fazer uma formação. Eu fui procurar uma escola, me levaram alguns caminhos, eu acabei fazendo a minha formação no Aruna, lá no Paraíso, super Hum. escola. Fiz a minha formação no Aruna e desde então eu venho dando aula de yoga. Pratico yoga diariamente, tenho minha prática, óbvio, e venho levando essa filosofia de vida para todo mundo. Porque a gente olha, a gente vai falar isso mais para frente, os estereotipos que tem do yoga, né? Hum. Umas posturas mirabolantes de circo de Soleil. Gente, eu não faço, tá? Eu não faço. Eu acho que tem. Então a gente começa a ver essas coisas. Então aquele cara sentado no alto da montanha, nu, com uma tanga no meio da neve. Eu ponho um agasalho, eu ponho a malha, cobertor, sabe? Eu não tô nesse nível. Então eu acho que o yoga, ele não é mostrado como ele realmente é. Aham. E isso cria um estigma. A gente olha para aquilo e fala: eu nunca vou fazer aquilo. Aí você nem se propõe a experimentar.
Você vê o Exatamente. pessoal do yoga e o cara fala, não, porque eu não bebo. Ah, não, para me ficar assim, eu não. Então você vai criando uns estereotipos e você fala, gente, como assim, né? E o Uhum, yoga é muito mais simples, muito mais simples. E aí, desde então, 2014 para cá, eu venho ministrando aulas. E dentro desse caminho eu venho fazendo mais uma série de cursos, porque como filosofia você nunca para de estudar. Você vai uhum. sempre, mais um livro, mais um livro, mais um livro, uma formação com outro professor, aí você conhece pessoas. Então, assim, o yoga é tudo. Eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é o yoga. Ótimo. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Como é que o yoga entende a ansiedade? Eu sei que existem várias linhas dentro do yoga, que é uma que tem todo um embasamento, né, muito antigo, uma filosofia por trás, e que a gente, né, na nossa concepção ocidental, acabou deixando isso muito de lado, ou então nem conhecendo mesmo. Mas como é que então o yoga entende a ansiedade ou essas desregulações emocionais, esses transtornos, o que isso faz com a gente? Como é que o yoga entende isso? É, é simples de falar e difícil de fazer. O yoga, ele vê tudo de uma única forma. A causa de todas as doenças é a vidya. O que é a vidya? É a ignorância. Espera aqui. A ignorância de quem nós somos como essência. Nós somos seres Uhum. espirituais. Isso é um princípio inquestionável dentro do yoga, tá? E esse distanciamento do ego e do ser espiritual é a causa de todas as doenças. Então, assim, a gente começa a viver no futuro ansiedade, ou começa a Uhum. viver no passado a depressão, e você pode ter uma depressão de ansiedade, e aí são mil caminhos, né? Por quê? Porque Uhum. você não está mais no presente. Você não está mais conectado com quem você realmente é. Então, tudo que sai desse momento presente ou gera ansiedade ou gera depressão. Como o yoga trabalha isso? Através de todas as práticas que a gente faz, asanas, pranayamas, os próprios ensinamentos morais e éticos. O princípio do Uhum. yoga é o yama e o niyama, é a moral e a ética, né? E Uhum. então tudo isso traz você para o momento presente. E se você está no presente, você não tem ansiedade. Então, assim, a causa de todas as doenças é o distanciamento do ser divino do ego. Esse Uhum. abismo que vai criando. Sim. É interessante isso que você está trazendo, porque muitos eu já vi, né? Eu faço yoga e pratico yoga desde os meus. Quando eu entrei na faculdade, 18, 19 anos. Eu fazia com a Ana, com a Ana Bo, que era a esposa do André. O Ah, André. tá. O E André de depois Lojo eu conheço. isso. A A de hoje ex-esposa não é dele eu mais não ela, era a conheço. anterior. Eu esqueci o sobrenome dela, mas ela era maravilhosa, amava ela. E foi a minha primeira yoga, então acho que eu tenho uma referência muito importante, assim, muito boa, porque além da prática das posturas, porque às vezes as pessoas vão para fazer yoga e além delas quererem fazer essas torções, essas contorções, elas querem já ficar de ponta cabeça e tudo mais, né? Elas querem uma coisa rápida, elas querem um movimento dinâmico. E entra e sai da posição e não sei o quê. Então, as pessoas precisam entender que o yoga ele tem a respiração, ele tem a meditação e ele tem essa filosofia, essa ética. E ela passava isso nas aulas dela. Então, isso é muito legal, porque não é uma conversinha. Enquanto a gente fazia as posturas, ela estava passando toda essa compreensão filosófica do yoga. Então, eu acho isso maravilhoso, né? E nem todos os professores fazem isso. Quero ressaltar aqui, né?
E aí eu tenho aqui, já que a gente está falando de postura, pessoas perguntando quais as melhores posturas para quem tem crises de pânico. O pânico é quando você perde o controle de você mesmo. De uma forma sucinta, tá? Não vamos esmiuçar. Você perdeu o controle. O que você faz quando você perde o controle? Alguém tem que te trancar. Não tem ninguém para te trancar. Você se fecha. Hum. Sabe? Deixa eu pegar um banquinho. Por exemplo, uma posição muito bacana é uma posição fetal. Você abraçar o joelho e levar a testa. Então, o yoga é rico em posturas. Algumas linhas pregam que com 84 posturas, vamos chamar de asanas, né? Eu não gosto muito da palavra postura, porque dá uma impressão só física. E essas posturas não são físicas, são psicofísicas. Muito legal. Cada asana trabalha um aspecto específico do seu corpo mental, tá? Uhum. Então, você chegava para mim e perguntava como você está? Cansada. Então, você precisa de energia. Então, eu preciso dar uma prática para você que te traga energia. Nossa, Iraí, eu tô pilhada. Vamos dar uma acalmada. Então, posturas de interiorização. Isso é muito importante dependendo do que você vai tratar. Se tem uma pessoa ansiosa, ansiedade generalizada, pilhada, você não pode dar uma postura que incentive isso. Você tem que dar uma que se fecha. Então, a Uhum. crise de pânico, na minha ignorância, tem algo muito a ver com uma ansiedade sem controle. Você perdeu o controle, então você tem que se interiorizar. Quais as posturas Uhum. para a crise de pânico? Posturas de interiorização. É, geralmente as posturas em que você se fecha. Abraça o joelho. A postura da criança, você ajoelha no chão, deita nas suas pernas com a testa no chão. Então são posturas de interiorização, tá? Uhum. É, posso usar isso como? Bem, eu recomendo sempre consultar um professor, tá? Claro. Então, assim, 5 posturas, dá 5 posturas de interiorização. Abraça o joelho, põe a testa no joelho. Via de regra, você se Uhum. interiorizou. Fisicamente falando, você está olhando para dentro, você está voltando para você está assumindo o controle. Ótimo. Olha, teve uma pessoa que colocou aqui. Nossa, como é bom saber disso. Ótimo. Podem mandar as dúvidas de vocês, tá, gente? Pode Perguntem à colocar, vontade. pode comentar. Estamos aqui para isso. E Outra o que a coisa gente não aqui. puder. Ah, Pode falar. eu ia falar, o que a gente não conseguir responder hoje, eu mando a resposta depois para Natasha, e aí Com ela encaminha para certeza. vocês também, não tem problema. Exatamente. Então, o yoga realmente ajuda a controlar os nossos batimentos cardíacos? É, o yoga tem uma lenda, uma lenda que diz que você nasce com o número de respirações que você vai dar ao longo da sua vida já determinados. Nunca fiz a conta nem por curiosidade, mas vamos dizer que você vai fazer 8 milhões de respirações. Se você respirar assim, gente, já queimou uns 2 anos. Vixe, já tá, já é. Se você tem uma respiração lenta, você vai viver mais, tá? E aí você olha para o seu corpo é repleto de ritmos, endócrino, digestório, é, cardíaco, né? Pergunta, né? Ritmo cardíaco. E aí você pega a sua respiração e transforma ela numa respiração lenta. Inspira. Pode sentir o batimento, já baixou.
Por quê? Uhum. Porque o ritmo da sua respiração é o ritmo que controla todos os outros ritmos do seu corpo. Quando você respira lento e profundo, você ativa o sistema nervoso parasimpático, ou seja, tudo acalma. Se você precisa ativar, seja uma respiração fole, coração já bateu mais forte. Você ativou o sistema simpático. Então, sim, a respiração controla diretamente todos os ritmos do seu corpo e o ritmo da sua mente. Como você pensa? A mente agitada ou a mente tranquila está relacionada com a sua respiração também. Muito Gostei dessa legal. pergunta. Que A bom, eu também respiração gostei da é tudo. resposta. Aqui, ó. Por que os resultados de um mesmo tipo de prática varia de pessoa para pessoa? Perguntou aqui a Proconceitaria. Eu sou uma pessoa extremamente ativa. A Dani, Dani, minha esposa, ela olha para mim e fala, mano, de onde sai tanta energia? E eu tenho uma necessidade física, tá? Então, as minhas práticas físicas são práticas intensas, fisicamente falando. Eu preciso queimar essa energia, tá? E aí depois vou correr, vou andar de bicicleta ainda, né? Então, assim, eu tenho uma prática e eu gosto dessa prática. Então, essa prática, para mim, funciona perfeitamente bem. Aí você pega uma Uhum. pessoa que gosta de sentar, olhar para o nada, meditar, não vai fazer uma prática de vinyasa comigo. Vai fazer uma prática de hatha yoga, vai fazer uma prática de tantra yoga. Entendeu? Não, eu gosto de foco, de atenção, de desafio. Vai para uma prática de ashtanga. E como é que eu faço para saber qual prática eu devo fazer? Experimentando. Uhum. Você sai, vai com o professor, faz a aula, experimenta. Gostei do cara, mas estou procurando uma coisa mais intensa. Ah, ok, procura um outro professor, vai fazer uma. Se é uma filosofia, é subjetiva. Uhum. Eu dou aula de yoga de um jeito. E tem um Uhum. monte de amigos que se formaram comigo que dão aulas completamente diferentes da minha. Então, assim, Sim. é de pessoa para pessoa? O estilo, sim. O yoga, não. O yoga é para todos e em todos os lugares. Tá? Ótimo Isso que é você sagrado. fala isso. Teve até o Wagner aqui. Wagner, ele sempre está em todas as lives. É muito legal. E ele participa e ele fala da vida dele, é um fofo. Então, o Wagner colocou aqui, ó. Todos podem praticar yoga? Todos podem, não, todos devem. Todos devem. É uma filosofia de vida e eu volto para o início da nossa conversa, Natasha. Existe um estereotipo sobre o yoga por causa das posturas que nós vemos em giro. E yoga não é aquela postura física. Aquilo é uma parte extremamente pequena do yoga. Você mergulha numa prática de princípios morais e éticos, os yamas, os niyamas. Tá? Você tem Uhum. lá os yamas, não violência, a veracidade, não roubar, dominar a sua energia, não possessividade. Você fala, gente, esse é o alicerce do yoga. Então você começa a pegar essa filosofia e trazer para o Uhum. seu dia a dia. E aí você já percebe que você já dá uma diminuída no modo de viver. Então, A essas parte. seriam as diretrizes, as filosofias. Tá, então eu vou falar um pouquinho do yoga para a gente não ficar com uma coisa perdida, tá? O yoga. Todo yoga está baseado no Riga Veda. Tá? O Riga Veda são as escrituras mais antigas que se tem conhecimento da humanidade. Tá? Ela data de 6.000 anos antes de Cristo, as escritas. O que foi passado de tradição oral, né, dos rishis para os discípulos, data aí de 7, 9 mil anos antes de Cristo. Então estamos falando de uma filosofia que tem aí 10 mil anos de idade. Ok? Então tudo isso vem como filosofia. Tá tudo no Riga Veda. E o yoga sempre foi uma tradição oral, de mestre para discípulo.
tá? E todo mundo praticava yoga, o Raja Yoga, o yoga real, tá? E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que cada um estava praticando vários e não tinha nada escrito. E aí Patanjali, entre 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, então estamos falando aí num arco de 300 anos, mais ou menos, tá? De história. Detalhe, quem começa um estudo passa para o seu discípulo. E o discípulo dá o nome de quem começou o estudo. Então, você está Patanjali, ele codificou o yoga. Quanto? Em 300 anos? A gente não sabe exatamente, porque naquela época tinha muitos Patanjali, tinha matemático, astrofísico, médico. Então, tem aí algumas divergências, mas está aí nesses 300 anos. E o Patanjali, ele viajou por toda a Índia e codificou yoga, colocou yoga por escrito. E aí nasceu o Yoga Sutra de Patanjali, o livro do yoga. Uhum. Tá? Tudo que a gente fala de yoga saiu daqui. Tá? Então, Yoga Sutra. Sutra são fios condutores. Yoga é união. Tá? E ali dentro estão 8 passos, que são os 8 passos do yoga. Primeiro passo, yamas, princípios éticos. Niyamas, princípios morais. Então você tem 5 princípios éticos e 5 morais. Esses são os alicerces do yoga. Então, antes de a gente praticar a parte física, você tem uma base ética e moral. Ética é o que você faz quando todo mundo está olhando. Moral é o que você faz quando ninguém está olhando. Uhum. Eu gosto de interpretar assim, tá? Depois, por favor. O terceiro passo são os asanas. São as posturas físicas. Vulgarmente falando. Asana é uma postura psicofísica, firme e estável, confortável. Então, se você não está confortável, você não está fazendo yoga. Que Uhum. louco! Aí o quarto passo é o pranayama. Pranayama são as técnicas de obtenção da energia vital. Veja bem que é uma sutileza. Todo mundo fala são técnicas de respiração. Não, respirar todo mundo respira. Uhum. Agora, absorver o prana, a energia vital, isso envolve energia, força. Você tem que ter um corpo preparado para poder respirar toda essa energia. E aí você tem moral, ética, um corpo físico forte, tonificado, alongado. Alongado, não estamos falando de Circo de Soleil, estamos falando dentro do seu próprio limite, tá? Não é contorcionir. Ah, eu não levanto. Não, é aqui, é o seu limite, ótimo. Consegue vir aqui? Tudo bem. Se não é, ótimo. É sempre ótimo. Uhum. E aí você vai aprender a respirar. Você vai aumentar a sua potência, a sua energia. Os Sim. 4 passos tratam da parte física. Pratyahara é o quinto passo. A gente já está aí num outro nível. Pratyahara, abstração dos sentidos. Você aprende a se recolher dentro de você. Você olha e não vê, escuta e não ouve, ou vice-versa, eu sempre me confundo. Mas você se recolhe dentro de você. Quando Uhum. você se recolheu dentro de você, você vai para o sexto passo. Dharana. O que é dharana? É a concentração. Então você já tem a moral, a ética, um corpo físico firme e confortável. Então você pode sentar numa postura de meditação e ficar lá 1 hora que não vai se incomodar. Você tem uma respiração consciente, fluindo, usando todo o aparelho respiratório, desde o períneo, lá na base da coluna até na garganta. Você fala, gente, você respira tudo isso? A gente não respira normalmente porque a gente não desenvolveu o aparelho respiratório. Simples Uhum. assim. Tudo é treino na vida, tá? E aí, Uhum. quando você aprende a se concentrar no único ponto, você leva essa concentração para o nada. E aí você começa a entrar em meditação. Meditar é concentrar todo o seu eu no nada. Quando você esvazia sua mente,
o que tem de superior se manifesta em você. Nós conhecemos isso com o nome de intuição. Vamos ficar por aqui, não vamos nos aprofundar. Então você tem a sua prática de yoga, você come, você medita, e você fala, nossa, tive um insight, tive uma intuição. Isso aí. E Uhum. aí você se abre para isso. E o último passo do yoga é o samadhi, a iluminação. Eu vou falar o que eu entendo Conseguiu por chegar lá. iluminação. Hã? A pessoa conseguiu chegar lá. Chegar lá. Eu vou falar o que eu entendo por iluminação. É você tomar consciência do seu papel no projeto divino. Uhum. Ah, eu conheci, cada um com a sua experiência, não dá para falar sobre, pelo menos eu não tenho capacidade. Mas a minha experiência diz que é quando você. Eu, num certo momento, tive, acho que um samadhi, na minha opinião. Eu estava lá e, num certo momento, parece que passou alguém e girou todas as chaves na minha cabeça. Assim, você falou, mano, gente, como é simples. Como assim? Sabe? Então você percebe que sua vida vai ficando mais simples, você vai se questionando, sabe? Você passa a olhar para as coisas como algo que te serve, sabe? Ah, você faz isso? Não, não faço. Como você falou não? Porque se eu falar sim, eu vou estar mentindo, eu não vou fazer. E falar não fica leve. Ah, você tem que correr lá. Não, se eu correr, eu vou cair, me machucar, vou sofrer um acidente. Eu não vou correndo. Eu não chego em 10 minutos. Você tem que chegar. Cara, eu vou chegar em meia hora. Ah, então eu vou te mandar embora. Tchau. Não, não tem, não dá. E aí você vai acumulando um monte de coisa que não é sua. Uhum. E aí volta pro yoga. Tava me perdendo já. Lindo, mas Fala. espera aí, tem uma pergunta aqui, ó. Ai, pera. É... Ai, calma que eu vou sem querer sair do negócio. Nossa, é tanta coisa que já. Aqui, tem duas, né? Existe. Não, peraí. Conhecer as particularidades de cada método pode ajudar o praticante a definir melhor a sua preferência? E outra, existe uma idade específica para praticar o yoga? Que show! Foi isso, foram esses os últimos comentários. Então, via de regra, tá? De forma sucinta. Se você não sabe o que fazer, qualquer coisa serve, tá? Então, Uhum. assim, sem entra no estúdio de yoga e pergunta para a pessoa, fala, gente, como é a prática de vocês? Posso experimentar? Sei lá, você paga uma aula experimental e faz uma prática, tá? Eu sou professor de Hatha Yoga, eu dou Vinyasa, eu dou Ashtanga, eu gosto de brincar, de usar os props, né? Os props são os acessórios que a gente usa no Iyengar. Eu tenho uma curunta na parede de casa, que são as cordas que se de pendura para assistir. Então, assim, ao longo desse tempo, eu passei por vários práticas, vários tipos, né? E eu falei, gente, é vinyasa. E de quando eu comecei a praticar yoga até eu conhecer o vinyasa, se passaram 9 anos. Então eu Hum. fiquei 9 anos praticando Hatha Yoga, né? E um belo dia alguém falou, meu, vamos fazer uma aula de vinyasa, né? E eu falei, vinyasa, vamos, né? Cheguei lá, fiz a aula e falei, senhor, amei. E aí eu fui pro vinyasa, depois de 9 anos fazendo Hatha Yoga, falei, onde você estava? E aí eu fui fazer vinyasa. Então, assim, se você vai experimentar tudo para fazer alguma coisa, temos um Sim. problema. De uma forma assim, você tem um pepino na sua mão bem grande para resolver. Entra no estúdio, faz um pacotinho, 3 meses de aula, é o mínimo que você precisa fazer para sentir o yoga. Três Precisa de um meses. tempo, Registrem praticando isso. 3 meses, Mínimo, 2 vezes por semana. duas E vezes, encontre um 3 professor que meses. te oriente, tá? Tem Vídeo do uma YouTube. pessoa perguntando aqui, ó, no YouTube. Existe um tempo para alcançar essa luz? Olha, eu conheço pessoas que demoraram anos e gente que alcançou em 2, 3 práticas. Porque isso está ligado com quem você é e o que você almeja da sua vida, Uhum. tá?
De uma forma geral, o que o yoga te proporciona? Um estado de felicidade. Ah, eu bati o carro, estou triste e feliz. Oi? Como assim? Não, eu estou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho um teto, eu tenho uma cama quente, eu tenho um banho quente por dia, eu tenho 2 refeições na mesa todo dia, eu tenho uma esposa Uhum. amorosa, eu tenho filhos carinhosos, tem uma série de coisas. A minha família é saudável, meus amigos, nanani, minha profissão. Então eu sou uma pessoa feliz. Mas nesse momento eu estou triste porque bati o carro. Então você Uhum. começa a entender os seus sentimentos. Só que o yoga é lento. Aí precisava de um insight. Gente, tem uma terapeuta aí com a gente, conversa com ela. Gente, e aí, como é que eu faço? Tal. Começa, porque o yoga vai te mostrar a mesma coisa, só que vai Uhum. ser lento. Você precisa de Sim. pelo menos 3 meses para entender o que é um mula bandha, a contração do períneo. Nossa. E aquele da barriga que faz assim? Ah, o Nauli. É, isso aí já vai há alguns anos. É muito difícil aquilo. É. Ó, Para e pergunta pensa. aqui. Daqui a pouco você fala. Então, no caso, o yoga é considerado uma evolução com uma prática simples e depois evoluindo? 3 meses de prática e 2 vezes por semana, marcado aqui. É assim, você é um ser em evolução. Cada respiração que você dá, você está evoluindo. Esse é o propósito primordial nosso. Humanos, não humanos, bactérias, vírus, animais, mamíferos. O nosso instinto primordial é a evolução. Então, nós estamos evoluindo a cada segundo, a cada respiração. Então, o yoga vai me ajudar a evoluir absurdamente. Por quê? Sim. Tudo o que acontece na sua vida diz respeito à ignorância do ser divino que você é. Quando você toma consciência disso, acabam-se as doenças. Eu vou fazer uma Uhum. analogia, tá? Tem uma historinha que eu gosto de contar. E isso eu acho que ajuda. Imagina um jarro de cristal. O cristal mais lindo, puro que existe no planeta. Crie esse Uhum. jarro na sua cabeça. Criou esse jarro? Ótimo. Jarro lindo, né? Esse jarro é o seu corpo físico. É essa forma que você tem hoje. Esse é o seu jarro, é o jarro de cristal, é o corpo físico. Imagina uma água pura, cristalina, única no universo. Não tem outra igual. Essa água é o seu espírito, é você. Aí você vem com essa água e põe dentro desse jarro. Quando você põe um espírito dentro de um corpo, o que acontece com esse corpo? Ele ganha vida, Sim. tá? Só que continua vegetando. Falta alguma coisa ali para esse corpo se manifestar. Falta o corpo mental. Uhum. Vamos pôr o corpo mental? Lama. A lama é o seu corpo mental. E aí você nasce e vem a colherzinha da vida. Prezinho, escola, faculdade, palestras, curso, família. Como é que tá essa água dentro desse jarro? Turbilhão, turva, suja, agitada. Isso é você hoje. E aí o que a gente faz? A gente começa a praticar yoga. O que o yoga faz? O yoga vai lá e fala, não, tira a caneta do trabalho. Pronto. Não, a sua mulher sempre vai ser assim, tira a caneta chamada... E você vai tirando as colheres que vão agitando a sua vida. E aí a água dentro daquele jarro começa a ficar
tranquila. Uhum. Depois de um certo tempo, o que acontece com o barro que está dentro da água? Sedimento. Ele começa a se decantar. Quando todo o barro estiver decantado, como é que está a água? Limpa. Limpa. E você voltou para quem você é. Um ser divino, espiritual, lúcido, brilhante, que tem um corpo mental, vamos fazer a analogia, que está submisso a você espiritual, e esse corpo mental nada mais é do que um instrumento que o espírito usa para controlar o corpo físico. O que você sente é o corpo mental. Uhum. O que você fala, Olha, se tirar a mente, de você, se vira um vegetal, você vai para a cama. Então, o corpo mental é um instrumento do espírito para controlar o corpo físico. tem O uma bom pessoa nesse... dizendo que você já tem uma aluna nova e vamos começar amanhã essas aulas, porque eu estou Bem-vinda. precisando, entendeu? Tirar essa barra e essa lama toda. Na verdade, o grande segredo é você controlar a mente. A mente mente. Uhum. Então, assim, quando você controlar a sua mente, você controla tudo. E o yoga é um instrumento para trazer você para esse caminho. Você não deixa de trabalhar, você não deixa de namorar, você não deixa de fazer nada na sua vida. Só que tudo que você faz em paz. E isso não tem preço. Não tem preço. E o yoga, Não. pra... o yoga é uma palavra que significa união. União dos corpos. Ah, os corpos estão separados? Não, os corpos estão todos juntos. A união do corpo que o yoga se refere é a união consciente. É você saber o que é o seu corpo físico, o que é o corpo mental, o que é o corpo espiritual, o que é o corpo prânico. É você ter consciência de tudo que você é. Sim. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu acho que você já respondeu a maioria das perguntas aqui. Ah, acabou de vir uma pergunta aqui do Wagner. O yoga ajuda a tratar a insônia? Ah, e tem gente perguntando também o seu contato. É Iraí Tavante É, no Insta, Iraitavante. tá? Sim, o yoga ajuda Bem, a tratar a insônia? olha, foi o que eu falei no início da nossa conversa. Não sei qual é a pergunta, mas a resposta sempre vai ser yoga. Tem algumas dicas, tá? Você já pode colocar em prática. Primeiro, troca as lâmpadas da sua casa de branca para amarela. O seu corpo produz melatonina quando anoitece. Se você tem luz branca na sua casa, você não ativa o seu sistema nervoso, você não produz melatonina. Logo, anoiteceu às 6 horas, 8 horas da noite, você ainda não está com sono. Os Hum, aparelhos eletrônicos, celular, notebook, tablet, é tudo de luz branca. Isso inibe a produção de melatonina. olha aí, Então, gente. assim, troca a luz branca pela luz amarela. Pelo menos no Impressionante. quarto, né? Hã? Pelo menos é Olha, no eu quarto. não, eu deixaria. Em casa é tudo branca, né? Tem algumas. Oh, tudo branca. Tudo amarela, tá? Tem alguns cômodos que tem branco, tipo na cozinha, você precisa de mais luz. Mas assim, as luzes amarelas hoje ilumina tanto quanto mais que uma branca. É uma questão de costume também, tá? A amarela te dá um. Dá Ai, uma dá. relaxada. Uma luz Então, amarela. isso é. Aí você vai para o seu quarto é branco, as paredes todas brancas, com uma luz branca, e você está com o celular na mão esperando chegar o sono. Não vai chegar nunca, Desculpa. né?
Tá Vai todo ficar mundo até falando, amanhã. essa eu não sabia, que dica top, nossa, que dica top, que legal. Estão falando tudo isso aqui. Mais uma É, aqui no YouTube. É, o yoga tem uma visão holística. sim. Não foi uma pergunta, foi só uma pontuação, mas Ah, bem sim, interessante. sim. Totalmente, sabe? Primeiro que o yoga diz que se você é filha de Deus, você é uma deusa. E se você, Natasha, é uma deusa, esse corpo que você habita é um templo sagrado. Partindo dessa linha de raciocínio, gente, o que é que você está fazendo com o seu corpo? Concordo. Esse templo vai desmoronar quando? Aos 50, aos 60 ou vai chegar até os 100? Uhum. Entendeu? Lembre-se que o yoga acredita que tudo gira em torno do ser espiritual que habita o corpo físico, tá? Então as posturas, tudo é para manter esse corpo saudável. Mas praticar yoga só físico, gente, é ginástica. Você tem que sentar, botar o bumbum na cadeira, catar um livro, ler um livro, sabe? Ah, outra dica gostosa. Vai aí, gente, começa a tomar banho com luz de vela ou com a luz apagada. Entra no banheiro, apaga a luz, faz tudo com luz apagada. Vocês vão perceber que depois de 5 minutos de banheiro, vocês estão enxergando. Você fala, gente, você enxerga no escuro? Enxerga. Enxerga, que você nunca experimentou usar o olho com essa profundidade. Então, uma luz de vela no banheiro. E também um incensinho, não é bom? Ah, incenso aqui em casa a gente compra de caixas, né? Porque eu amo incenso, a Dani ama incenso, então assim, é muito incenso aqui em casa. Tem As uma criançadas pessoa amam aqui, incenso. a Ibera, no YouTube, ela colocou assim: me senti agora a deusa do Oeste baiano, kkk, porque ela é de Barreiras. Nossa, longuinho, hein? É uma deusa sim, gente. É uma deusa sim. E essa Imagino. deusa vive dentro de um templo sagrado que você chama de corpo físico. Esse corpo é seu, só pode tocá-lo quem você permitir. Simples assim. É o seu templo, é o seu lugar de viver. Ele te foi presenteado, tá? No momento que você chegou, quando você deu a sua primeira respiração, e vai permanecer com você sob a sua responsabilidade até o dia que você der a última respiração. E aí eu faço a pergunta: como é que você está cuidando desse templo? Ai, vou começar a respirar bem mais devagar agora. Tem uma coisa legal: faz 1 minuto de respiração por hora. A cada hora que você está ali, você fala: não, hora de respirar. Inspira, prende e exala. Respiração consciente, ele ativa imediatamente o sistema nervoso parasimpático. Esteja fazendo o que tiver, você sente o seu corpo. Podemos até fazer uma experiência. Inspirem. Uhum. Prende e exala. Sente o peso do ombro indo embora. E você Deixa eu percebe te que falar, já deixa. essa respiração aqui pela garganta, sabe? O Jaya De Pranayama. Eu amo essa respiração, é tão bom, adoro fazer ela. Fala um pouquinho sobre essa respiração. O Jaya Pranayama é respiração controlada, tá? A gente usa ela para fazer as práticas que você. No yoga a gente faz tudo, é interessante, né? Porque você faz o Yama, Niyama, Asana, prepara o corpo físico para fazer os pranayamas. Aí quando você aprende a fazer o pranayama, você começa a usar o pranayama para fazer o asana, inverte. Porque Hum. todo movimento que você faz no ritmo da sua respiração. E o Jaya Pranayama é a respiração com a contração da glote, a membraninha que fica aqui no fundo da garganta, que controla o fluxo de ar que passa pela garganta. Então você tem uma inspiração de 4 segundos. Você pode contrair, fechar a glote e inspirar em 10.
Ou pode inspirar em duas. Então, a glote controla. Então, a Ujjayi Pranayama é a respiração usando a glote, o controle da glote. Então, você determina o ritmo que você quer. Galera que tem ansiedade, hashtag fica a dica Ujjayi Pranayama. Atenção! Você é ansioso, aí você fica ali. Você pira. A ansiedade generalizada, não, é o contrário. Se você é ansioso, você vai fazer ela lenta. E aí mas sempre com a glote contraída. Ah, você tem depressão, aí você acelera. E isso aquece o corpo, traz energia, tá? Então, assim, muita atenção quando você for praticar, se é o autodidata que gosta de dar uma fuçada, dá uma fuçada com cuidado, porque pode te ajudar, como pode piorar, tá? Consulta Uhum. sempre um professor. Gente, eu tenho um quadro disso, 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 como é que eu faço? O professor vai te orientar, tá? Mas o Jaya Pranayama é muito bom no inverno. Adoro, eu vou fazer daqui a Aquece. pouco. Aproveitando, quero falar aqui do curso que a gente vai fazer uma maratona a partir da semana que vem. Vão ser 4 aulas online, totalmente disponíveis, totalmente de graça e totalmente online, falando sobre ansiedade, técnicas de controle e manejo. Vamos falar do yoga, vamos falar de prática de atividade física, vamos falar de regulação emocional. E especialmente para você entender e identificar qual é a sua ansiedade. Então já se inscreve, o link está na bio. E quem que vai estar lá? Quem? Nosso professor de yoga maravilhoso, que é nosso parceiro, para dar algumas orientações para as pessoas que estiverem dentro desse nosso curso, tá? Então, já contando aqui da nossa parceria, ou seja, vocês vão vê-lo muitas vezes aqui com a gente. E por quê? Porque ele falou disso, né? Toda prática, a gente precisa entender que ela tem uma forma correta de fazer. Ó, tem uma pessoa falando, já estou participando. E às vezes, como a gente tem vários tipos de ansiedade, não é porque a pessoa é ansiosa que ela pode fazer todas as práticas de forma igual, especialmente quem tem crise de ansiedade. Eu falo bastante sobre isso no curso e o Iraí está trazendo isso aqui também, tá? Que então, a depender da respiração, uma coisa simples, né, que você acha que você vai chegar lá e poder fazer, vai poder te piorar ou trazer sintomas para você. Então, uma coisa super importante é a singularização da prática para cada um a partir das suas necessidades, certo? Tem uma pessoa falando, já estou participando. Tem mais alguma dúvida, meus queridos? Estamos chegando ao final. Só temos 1 hora aqui para falar. O Vitor colocou assim: Eita, eu não estou cuidando muito do meu templo. É, Vitor? Olha, eu falo isso para todos os meus alunos. Você precisa praticar yoga 2 vezes por semana, 2 horas na semana. Uma semana tem 168 horas. Se você não tem 2 horas por semana para dedicar exclusivamente a você, na boa, para tudo que você está fazendo e repensa a sua vida. Você está errado. Uhum. Não tem jeito, gente. Vocês não vão chegar no final inteiros. É Nem meio no mínimo. estranho falar assim, né? Mas, gente, é 2 horas por semana. Tipo, segunda e quinta. Terça e Uhum. sexta. Tá? E faz a diferença. Já vou agendar o meu horário, porque depois dessa aqui, sua agenda vai pipocar. Pessoal aqui do YouTube falando que amei que amou a live, dando risada, adorei.
A gente não conseguiu fazer ao vivo no YouTube, mas não tem problema, porque depois o meu gerente de marketing, especialista, vai pegar toda essa live e vai jogar no YouTube. Então as pessoas vão poder assistir depois, vai ficar disponível aí para todo mundo, tá? Rever, porque o Iraí trouxe várias coisas que a gente precisa até anotar, né? Eu estava aqui com minha caneta só anotando, porque é uma teoria, né, gente, que está por trás. É muito tempo de estudo e é difícil se passar tudo, né? Assim, em 50 minutos. Então, é uma sobrevoada. Aqui a Deixa eu... Paulinha perguntou o seguinte: já falou de falta de ar? Ó, o Davi colocou, o Davi personal. Davi também é outro que sempre está aqui nas nossas lives. Eu senti falta, que ele sempre faz umas piadinhas, não fez hoje. Falou super live. Então, falta de ar. Nossa última pergunta para a gente. Ai, a gente tem pouco tempo, senão a gente. Um minuto, senão a gente perde tudo. Ok. Simples assim. Deita no chão, põe qualquer livro em cima da sua barriga na altura do umbigo, inspira empurrando o livro para cima, solta o ar puxando para dentro. Todo dia à noite antes de dormir. Falta de ar é falta de treino do diafragma, o músculo da respiração. Então, livrinho na barriga, deitada, inspira, empurra o umbigo para o teto, levanta o livro, exalando, puxa o umbigo lá nas costas, leva o livro lá para dentro. Treina isso todo dia, de manhã e à noite. Compra um pacote de bexiga, enche bexiga. Esvazia, enche de novo. Falta de ar é falta de treino do diafragma. De forma sucinta, sem se aprofundar. Ufa, coube no minuto. Coube. E aí, muito obrigada, eu amei, foi muito bom, maravilhoso. Eu E amei o queria convite. agradecer a parceria, super parceria de sempre. E deixar disponível aí, quem gostou, manda para o amigo, assiste de novo, curte, compartilha, faz tudo e deixa os comentários aí, tá bom? Então, eu vou Tá. encerrar por aqui e até a Eu próxima. encerro agradecendo ao convite, gratidão imensa. E depois eu deixo meus contatos tudo direitinho com a nossa querida Estarei. Natasha. E quem quiser, ela está passando aí, quem quiser fazer aula, sei lá, e aí o curso também, né? Legal. Natasha, brigadão, gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Boa noite.